Boa tarde a todos. Vamos retomar o ciclo de palestras do primeiro webinário Covid-19, Embates Globais, evento online, ao vivo e solidário, que tem como tema as consequências e desdobramentos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Para esta tarde, contamos com a presença das seguintes autoridades: a excelentíssima senhora juíza federal, doutora Simone Barbizan Fortes, representando o Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Inovatê, o excelentíssimo senhor desembargador, doutor Eládio Luiza Silva Lessem, presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, o excelentíssimo senhor juiz federal, doutor Érico Sanches Ferreira dos Santos, vice-diretor da Escola da Magistratura Federal do Paraná, ESMAF-PR, o excelentíssimo senhor juiz federal, doutor Inesio Pena Marinho Júnior, diretor da Escola Superior da Magistratura Federal do Estado de Santa Catarina, ESMAFESC, a excelentíssima senhora juíza federal, doutora Carla Tom, representando a Escola dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, ESMAF-RS, e o Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Inovatê. Antes de passar a palavra, vamos passar um vídeo sobre o projeto que deu origem a esse evento. Imagine que as pessoas, famílias e comunidades sejam representadas como pontos em um plano. Imagine que o distanciamento social da pandemia seja representado por linhas que, como muros e barreiras, dividem e afastam uns aos outros. Imagine que as conexões entre algumas pessoas sejam representadas por linhas unindo os pontos. Mas nem todos estão conectados. E se aqueles que estão literalmente isolados também forem os que mais precisam de ajuda? Agora imagine que todos estejam dispostos a ajudar uns aos outros e que possamos conectar todas as pessoas criando uma forma perfeita. Este sonho inspirou o Inovatê, Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, a criar este projeto. As linhas azuis correspondem a um diagrama de Voronoi, que foi um matemático russo. As linhas em cinza correspondem ao diagrama mais eficiente ligando todos os pontos, que é a triangulação do matemático Delaunay. Se você também acredita neste sonho, vem com a gente fazer parte deste diamante. O projeto Voronoi-Delaunay nasceu da vontade de auxiliar as pessoas que estão enfrentando dificuldades devido à pandemia, do sonho de construir uma rede de apoio em que todos podem se conectar uns aos outros, criando uma forma perfeita. Mas como tornar este sonho realidade? Pensando nisso, o Inovatê convidou juízes e servidores da Justiça Federal e colaboradores de órgãos parceiros para participarem do projeto. Mais de 50 pessoas responderam voluntariamente, com corações e mentes abertos e com muita vontade de ajudar. Reunindo toda a quarta região, o trabalho foi desenvolvido por meio de videoconferências e aplicativos de interação online, de forma horizontal e colaborativa, valorizando múltiplos olhares e talentos. Mas quem está precisando de ajuda? Como podemos ajudar? Pesquisamos diversas entidades e coletivos para conhecer seu trabalho social e compreender as necessidades para a manutenção do auxílio a famílias, idosos e crianças, indígenas, quilombolas e imigrantes, pessoas com deficiência, moradores de rua e animais abandonados. Por meio desses contatos, reunimos mais de 50 organizações, as quais prestam assistência a mais de 50 mil pessoas que precisam, sobretudo, de condições de higiene e alimentação, situação agravada pela pandemia do Covid-19. Unidos de sincera empatia pelos beneficiários do nosso projeto, oferecemos nosso trabalho, nossos corações e mentes abertos às infinitas possibilidades deste grande desafio.
Reunidos num ambiente seguro de um laboratório de inovação, produzimos tempestades de ideias, avaliamos, refutamos, recriamos e reciclamos, até chegarmos a uma nova solução. Nesse contexto, e considerando que, durante a pandemia, muitos estudantes, professores e grandes nomes do direito também estão isolados, enquanto muitas pessoas estão passando por dificuldades, sem saber o que fazer e a quem recorrer, surgiu o projeto Direito Solidário, Recursos para o Bem. Convidamos mestres e juristas a colaborar de forma beneficente na produção, discussão e difusão de temas atuais do direito. E agora, esse qualificado conteúdo está sendo compartilhado em cursos e seminários online, a custo super acessível ou de forma totalmente gratuita. Todos os valores arrecadados serão destinados às entidades cadastradas no projeto. Participe conosco dessa grande rede, faça sua doação, traga sua solidariedade, talento e contribuição para tornar real esse nosso direito solidário. Passo a palavra agora para a excelentíssima senhora juíza federal, doutora Simone Barbizan. Olá, bem-vindos uma vez mais ao primeiro webinar de Direito Solidário Covid-19 Embates Globais. É com realmente muita satisfação que eu anuncio a continuidade deste evento, que conta com palestrantes tão importantes que emprestaram gentilmente seu tempo e seu prestígio para esta causa. Eu aproveito aqui para agradecer o apoio fundamental das escolas, cujos representantes me acompanham nessa mesa virtual, a Infam, a SMAFESC, a SMAF Paraná e a SMAF Rio Grande do Sul, a quem saúdo na pessoa do desembargador Elad Lessei, representante da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Nós temos hoje, com esse evento, o lançamento do Projeto Social Direito Solidário, Recursos para o Bem, que é um programa de ensino jurídico online, com temas atuais, sempre analisados por professores experientes e conceituados, para arrecadar fundos aos que mais necessitam, especialmente nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que é a pandemia de coronavírus. O primeiro curso já está no forno, anuncio aqui, quase pronto para ser disponibilizado no site das escolas parceiras, será sobre direito previdenciário e a pandemia de coronavírus. Eu peço que vocês acompanhem, em breve ele já vai estar disponível e você vai ter mais uma oportunidade aí de nos auxiliar. Toda a idealização desse webinário somente foi possível por meio da união de esforços da equipe do projeto Voronoi Deloné, idealizado pelo Inovatê, que é o Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. O projeto tem como objetivo auxiliar aqueles que estão passando por dificuldades, como eu já mencionei antes, em decorrência especialmente da pandemia de Covid-19. O grupo de trabalho foi formado por juízes e servidores da Justiça Federal da 4ª Região e outras pessoas engajadas de órgãos parceiros do Inovatê. Além do evento de hoje, o projeto Voronoi Deloné conduz outras ações sociais, como especialmente a Cuia Solidária. Então, eu convido vocês a conhecerem essas iniciativas na página do Inovatê. São ações realmente belíssimas, construídas com muita dedicação por pessoas unidas por um profundo sentimento de amor ao próximo. Todas elas são sem fins lucrativos, destinadas a atender essas demandas mais urgentes da população em situação de vulnerabilidade. Foi nesse contexto que nasceu esse nosso primeiro webinário de Direito Solidário, Covid-19 Embates Globais, com importante apoio de parceiros, com o intuito de arrecadar doações voluntárias que podem ser realizadas na página do Apoia-se, que vocês têm aqui em cima, apoia.c/Direito Solidário, tudo junto. Faça sua doação, colabore com essa ação, traga mais pessoas para acompanhar o nosso evento. É uma ação realmente tão positiva que está trazendo muitos aliados. Nós temos aí as doações para sorteio feitas pelo Judiciário Exponencial e pelas editoras Alteridade, SEI, Verbo Jurídico, Grupo GEM, Livraria do Advogado e LPIM. Além disso, para divulgar essa iniciativa, a editora Juruá está dando descontos no site para quem usar o cupom DIR Solidário. E o CPIUR está doando cursos online, cuja comercialização reverterá em recursos para o projeto Direito Solidário. Então, são muitos parceiros, muitos aliados,
todos, tenho certeza, unidos por um profundo senso de alteridade. Nós contamos com a sua participação. Aproveite o conhecimento que está sendo compartilhado aqui e doe. Vamos juntos, né, construir um direito que seja efetivamente solidário. Eu passo a palavra agora ao Dr. Elad Lessei, desembargador representante da Infam. Muito boa tarde a todas e a todas. Como nós temos aqui um público-alvo não só constituído por magistrados, eu gostaria de rapidamente explicar, mas rapidamente mesmo, a nossa escola. A Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é uma escola oficial com assento constitucional, vinculada ao Superior Tribunal de Justiça e que disciplina e normatiza a formação de magistrados federais e estaduais de todo o país, seja na formação inicial, na formação continuada, assim como na formação de formadores. Embora a nossa escola seja uma escola oficial, é com muita alegria que nós estamos apoiando esse evento, apoiado e organizado por escolas de magistratura associativas. As escolas associativas têm um papel muito importante nacionalmente, e inclusive a Infam, a semente dela, a ideia de criação da Infam surgiu numa escola associativa, a Escola Nacional da Magistratura, vinculada à AMB, então, na época, liderada pelo saudoso ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. Eu tive a honra de constituir essa primeira equipe. É uma escola relativamente recente, ela começou a funcionar em 2007, mas ela tem esse papel assim, de coordenar todo o sistema judicial, tanto de escolas federais quanto estaduais. Então, é com muita alegria mesmo que nós estamos apoiando esse evento das escolas de magistratura. Escolas associativas têm um papel muito importante, justamente por também proporcionarem eventos para público externo, assim como também atuar na preparação dos novos juízes. Nada melhor do que juiz e juíza serem preparados pelos seus pares. Então, realmente, cumprimentamos as SMAFs por esse evento. E também é uma satisfação muito grande apoiar esse evento, logicamente, pela relevância dele, seja pela temática, extremamente atual, as consequências e desdobramentos da pandemia Covid-19, importante e necessário. E também, principalmente, pela qualificação dos palestrantes de alta escola, extremamente renomados, nacional e internacionalmente. Dificilmente, num evento, encontramos um rol como este. Então, vocês, alunos desse curso, estão também de parabéns por essa qualificação, né? Também é muito relevante o aspecto social desse curso, denominado curso-recurso solidário, né? Pela destinação dos recursos auferidos voluntariamente pelos participantes, destinado à ajuda aos mais necessitados, vulneráveis, nesses tempos tão difíceis de pandemia. Basta nós olharmos o rol das entidades a que serão destinados os recursos e veremos a extrema importância. Eu destaquei aqui a aldeia indígena Cantagalo, a Frente Indígena de Prevenção e Combate à Covid em terras indígenas, realmente os nossos irmãos que precisam de tanto apoio, são tão vulneráveis nesse momento. Além de um rol de entidades extremamente relevantes, como o Padre Cacique. Enfim, aproveitem esse curso solidário e, mais uma vez, renovamos a satisfação da Infam em estar apoiando. E eu passo, então, a palavra ao meu colega, juiz federal, doutor Érico Sanches Ferreira dos Santos, vice-diretor da SMAF Paraná. Desembargador Eládio, muito boa tarde. Na pessoa de quem cumprimento todos os meus colegas da presente mesa, cumprimento toda a plateia, toda a audiência. É uma satisfação poder dividir aí esse espaço com vocês. Eu represento aqui a SMAF Paraná, eu sou vice-diretor da Escola da Magistratura Federal do Paraná. A SMAF completa esse ano 20 anos de existência, tem a tradição no curso preparatório para o concurso para a magistratura federal,
Também tem se destacado em pós-graduações, como a pós-graduação em Direito Previdenciário e a pós-graduação em Direito Animal, e também cursos de capacitação, tanto interna para servidores e juízes, como para o público externo. Nesse momento de pandemia, a gente tem tentado contribuir com o oferecimento de cursos gratuitos e cursos com até 70% a 80% de desconto. A participação nossa nesse evento é motivo de muita honra e muito orgulho por poder compartilhar esse momento com a INFAM, com as escolas da magistratura e apoiar ao máximo essa iniciativa do Inovatê, a quem parabenizo na pessoa da doutora Carla e da doutora Simone. Realmente é uma corrente solidária que se inicia e que tem ganhado corpo já de forma intensa em toda a comunidade jurídica, e torcemos para que ela continue assim e que possa ajudar o maior número de pessoas possível. Então, resta aí o meu incentivo também para que todos aqueles que estão nos assistindo compartilhem essa mensagem com seus conhecidos e amigos e também efetuem as suas doações, porque a causa é nobre e está sendo bem conduzida. Então, aproveitem aí esse dia com palestrantes de extrema qualidade. É uma honra poder participar e assistir todos esses palestrantes. Então, agradeço toda a atenção, desejo sorte aos palestrantes e parabenizo novamente os organizadores. Passo a palavra para o meu amigo, diretor da SMAFESC, Dr. Inesio Marinho. Dr. Inesio. Obrigado, doutor Érico. Uma boa tarde a todos. É uma grande honra estar hoje aqui representando a Escola Superior da Magistratura Federal de Santa Catarina, nesse fabuloso evento beneficente, organizado em um momento tão delicado pelo qual passa não apenas o nosso país, mas também o mundo todo, considerando os efeitos globais da pandemia ocasionada pela Covid-19, mas são também momentos de grandes dificuldades, que a nossa esperança na humanidade em um futuro melhor são renovadas, por ações solidárias como a que estamos presenciando hoje, em um evento no qual palestrantes qualificadíssimos nos brindam com seu conhecimento, doam seu tempo e nos permitem centralizar os esforços para angariar recursos destinados a entidades e pessoas mais necessitadas nesse momento. Por isso é importante que todos façam as suas doações, contribuam com o objetivo em comum representado por esse evento. Inclusive, a Escola Superior da Magistratura Federal de Santa Catarina está em negociações para hospedar em seu site os cursos do projeto Direito Solidário, que é um projeto muito inspirador, no qual os professores gravam os cursos gratuitamente, doam seu tempo, doam suas horas-aula, e os valores arrecadados com esses cursos são destinados a instituições e pessoas necessitadas. Isso tudo prova que, existindo união e solidariedade, os momentos de dificuldade podem nos fazer ainda mais fortes. Então, eu desejo a todos um excelente evento, agradeço a todos os presentes, agradeço aos palestrantes por esta oportunidade e passo a palavra à doutora Carla Tom, representante da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e muito boa tarde, doutor Inesio Pena Marinho Júnior, na pessoa em que saúdo as demais autoridades presentes nesta abertura dos trabalhos, vespertinos do primeiro webinário Covid-19 Embates Globais. Falo inicialmente em nome da doutora Maria Helena Raul de Souza, eminente diretora da Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, a quem sou eternamente grata pelas vitais lições na preparação ao ingresso à magistratura, e mais recentemente, por me oportunizar não apenas o exercício da docência junto à SMAF do Rio Grande do Sul, como a coordenar a disciplina de Direito Internacional. A SMAF do Rio Grande do Sul congratula a iniciativa inédita no país, implementada pelo Inovatê, neste ato representado pela doutora Simone Fortes, na pessoa em que parabeniza todos os envolvidos na concretização deste webinário. Com imensa satisfação que a diretoria da escola e da AJUFERGS são parceiras deste evento,
que marcará o cenário jurídico nacional, colaborando por meio de termo de colaboração para a gestão financeira das doações, viabilizando o recebimento e destinação dos valores arrecadados às 17 entidades filantrópicas previamente cadastradas, e firmando, por meio da área contábil e do Conselho Fiscal, a transparência e a lisura deste processo. Nesse segundo momento, falo então como ser humano, Carla Thom, membro do Inovati, que tem tido a oportunidade ímpar e a felicidade de encontrar outros seres humanos de bom coração e com mentes iluminadas, para construir um mundo melhor, a partir de um novo modelo de gestão horizontal, ágil, disruptivo e inovador, em que cada um doa a sua melhor versão a cada dia, com seus dons e talentos. Integrada gentilmente a convite do meu primo e arquiteto da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Matheus Beck, no projeto Voronoi Delaunay, por ele batizado e recém-criado em abril deste ano, pelo sentimento genuíno da doutora Daniela Toqueto Cavalheiro, que se via instada a ajudar de forma institucional a quem mais precisa neste momento de crise humanitária decorrente da pandemia. E compartilhando desse mesmo sentimento, me peguei na manhã do último feriado, de 1º de maio, em isolamento, a rascunhar o esboço de um sonho, a maior live jurídica e solidária do Brasil, acessando um lugar nunca antes presente, o das infinitas possibilidades, para fazer concretizar os recursos de quem tanto precisa, por meio da participação dos maiores expoentes do cenário nacional e internacional. Já dizia Yoko Ono, um sonho sonhado sozinho é um sonho sonhado junto é realidade. Muito obrigada por cada um que está nos assistindo, por todos que estão fazendo este sonho realidade. Com você, Adriana, muito obrigada. Obrigada. Antes de iniciarmos, algumas informações importantes. Durante as palestras, os participantes poderão fazer perguntas diretamente pelo YouTube. As perguntas selecionadas vão ser respondidas ao vivo pelos palestrantes. E para obter o certificado de participação, deve-se fazer a inscrição pelo site. No final do evento, às 17 horas, para os doadores do Apoia-se, teremos sorteios de inscrições para o workshop de design judiciário exponencial, totalmente online, e diversos livros doados pelas editoras Alteridade, SEI, Verbo Jurídico, Grupo GEM, Livraria do Advogado e LPM. As doações podem ser feitas durante todo o período do evento pelo site do Apoia-se, apoia.se/Direito Solidário. Passamos agora para a primeira palestra da tarde, Cooperação Internacional no Enfrentamento da Covid-19, com a excelentíssima senhora doutora Flávia Pelvezan, membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos e professora doutora da PUC de São Paulo, nas disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos. O moderador será o excelentíssimo senhor juiz estadual, doutor Samer Age, juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, diretor do curso jurídico CP Iuris, que, aliás, o curso CP Iuris confirmou a doação de 10 cursos, sendo 5 da Magistratura Federal e 5 para analistas de segurança, que serão comercializados oportunamente pelo projeto Direito Solidário. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo expressando a minha profunda gratidão por este convite tão especial de participar deste primeiro webinário Covid-19, Embates Globais. Aqui expresso o meu reconhecimento ao projeto Direito Solidário, a esta ação social emancipatória,
que busca fomentar algo tão necessário hoje, mais do que nunca, que é a rede de solidariedade. Então, minha gratidão a todas as entidades e instituições que organizam e apoiam esse evento, em particular a doutora Carla Oliveira, que me formulou gentilmente o convite, e o prazer imenso de estar aqui ao lado do meu querido amigo, doutor Samer Agi. É um prazer revê-lo e dialogarmos um tema tão instigante, tão necessário. A propósito da minha intervenção hoje é enfocar a cooperação internacional. E o farei a partir do nosso trabalho na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu gostaria, inicialmente, de propor 3 indagações centrais a essa temática. A primeira, como compreender o impacto do Covid-19 nas Américas e sob a lente dos direitos humanos. Segundo, qual tem sido o papel da Comissão Interamericana na promoção e proteção dos direitos humanos em momentos tão difíceis, tão desafiadores. E, finalmente, quais são as lições aprendidas, como pensar o futuro dos direitos humanos, e, em particular, a ânsia aí de cooperação internacional. Então, começo com a primeira pergunta: como compreender o impacto da pandemia nas Américas, desde a lente, usando a lente dos direitos humanos? Vejam que, após alcançar várias geografias distintas, seja a China, seja os países da Europa, eis que o Covid-19 alcança a nossa região. A nossa região revela um peculiar contexto, que, entendo eu, se vê caracterizado por 3 desafios estruturais. São eles: a desigualdade econômico-social, o padrão histórico de discriminação e ainda dilemas no que se refere à insularidade democrática. A minha premissa aqui é que a pandemia tem agravado, exacerbado e acentuado esses 3 desafios estruturais. Eu começo pelo primeiro, a desigualdade extrema que existe na nossa região. A América Latina é a região mais desigual do mundo. Se nós tomarmos aqui 6 dos 20 países mais desiguais do mundo, estão localizados aqui na América Latina. Hoje, 30% da população vive na pobreza, 11% na pobreza extrema. Então, nós temos aqueles que vivem na pobreza extrema, na miséria, com o risco de sobrevivência em face dos desafios da Covid-19. Então, temos 1/4, pasmem vocês, da população na região sem acesso à água potável, a saneamento, que é uma medida preventiva essencial. Lembro aqui os 53% que estão no mercado informal de trabalho. Nós tivemos uma reunião com a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a Bachelet, na segunda-feira. O pleno da comissão tem a honra de servir a vice-presidente da Comissão Interamericana hoje, e ela lembrava que há países como Bolívia, em que 70% da população está envolvida no mercado laboral informal. Além disso, há um segundo desafio estrutural, que é o padrão histórico de discriminação. Se nós tomarmos a nossa região, temos, em média, 25% de afrodescendentes no âmbito regional e 8 a 10% de povos indígenas. E todos os indicadores sociais demonstram essa discriminação histórica, sistemática, que alcança povos indígenas e povos afrodescendentes na região, que são alvo de discriminação, de exclusão e de violência. Se nós ainda agregarmos a perspectiva de gênero e a perspectiva geracional, veremos ainda que meninas, mulheres e meninas, são alvo da chamada overlapping discrimination, ou formas múltiplas de discriminação. Como lembra Bachelet, o vírus não é discriminatório, mas seu impacto o é. Portanto, o que nós vemos em toda a região, e na comissão nós criamos uma sala situacional para uma resposta oportuna, em tempo real, integrada, coordenada e rápida, chamada SACROI Covid-19,
e nós estamos, então, avaliando as políticas de 35 países que estão nessa parte do hemisfério, América do Norte, Central e Sul. Em todos os países há esse padrão discriminatório no que se refere à letalidade do vírus. Por exemplo, no caso brasileiro, nós temos a situação dos afrodescendentes, que tem uma letalidade bastante elevada se comparada com aqueles que não são afrodescendentes. Temos a situação bastante delicada de grande vulnerabilidade, que eu diria crítica, dos povos indígenas brasileiros, sobretudo aqueles que vivem em situação de isolamento, porque nós sabemos que o grau de imunidade é bastante reduzido, e qualquer gripe aí, quanto mais a Covid-19, pode ser fatal e pode levar ao genocídio, inclusive, porque pelas práticas culturais esses povos, pela cosmovisão, pelos arranjos sociais, vivem coletivamente. Então, é difícil implantar, por exemplo, o distanciamento social se temos povos indígenas. Como relatora de países na comissão como Estados Unidos, como Bolívia, nós também temos aí uma situação muito dramática. Na reunião que nós tivemos, eu pude externar aqui dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, afrodescendentes nos Estados Unidos são 13% da população total, mais 60% dos mortos por Covid. Com relação aos povos indígenas, também o que se percebe é esta elevada letalidade, pessoas migrantes, as crianças, temos 1/5 das crianças nos Estados Unidos em situação de insegurança alimentar, 35% das famílias sem condições de assegurar o direito à alimentação adequada. Num abrigo de imigrantes, 37 meninos e meninas testaram positivamente para a Covid-19. No caso dos povos indígenas na Bolívia, também uma situação crítica com relação a limitado acesso a alimentos, à saúde. Então, em toda a região nós temos esse panorama de uma letalidade discriminatória, sobretudo com relação aos afrodescendentes, indígenas, migrantes. E, finalmente, o terceiro desafio se atém aos dilemas da institucionalidade democrática. E aqui eu gostaria de destacar o Latinobarômetro número de 2018, que é essa pesquisa com uma metodologia bastante sólida sobre o apoio à democracia na região da América Latina, e que conclui que 48%, ou seja, menos da metade da população latino-americana, considera a democracia preferível a toda e qualquer outra forma de governo. Então, até o índice de confiabilidade nas instituições, nós vemos que o Congresso e os partidos políticos têm um índice de apoio de 21%, 13%, bastante reduzido. E vemos esse movimento no mundo e na América Latina, de acordo com o Pew Research Center, de que há alternativas não democráticas ganhando apoio de 23% no Brasil, 27% no México, 18% na Argentina. Se nós tomarmos outros indicadores, como o da Transparency International Corruption Perception Index, ou Rule of Law Index, nós veremos que os nossos países estão na média para baixo, ou seja, temos aí indicadores preocupantes no que se refere ao Estado de Direito e no que se refere ao combate à corrupção. A própria entidade, a Transparência Internacional, lançou um artigo chamando a atenção o quanto o Covid-19 é que eles chamam a perfect storm for the corrupt, ou seja, é a oportunidade perfeita para aqueles que se valem da corrupção. Então, ontem mesmo os jornais noticiavam casos graves de corrupção. Eu tomo aqui o jornal Estado de São Paulo ontem, cuja matéria de destaque era justamente, eu divido aqui com vocês, compras emergenciais são investigadas em 11 estados. E para a Transparência Internacional, a saúde tem sido, na América Latina, um setor bastante vulnerável à corrupção. Então, eu entendo que o Covid-19 lança talvez o teste mais difícil, mais complexo para as nossas democracias e para o nosso Estado de Direito na nossa região.
Por quê? Porque empodera e fortalece o poder executivo e as forças armadas. E há aí o ímpeto de se valerem de forma indevida e arbitrária da força, de forma abusiva, num contexto delicado em que medidas restritivas têm sido adotadas. Então, à luz desses 3 desafios estruturais, eu passo a minha segunda pergunta. Qual tem sido o papel da Comissão Interamericana em promover e proteger os direitos humanos nesses tempos tão difíceis? Eu gostaria de aclarar que a Comissão Interamericana tem um mandato, e o mandato é proteger e promover os direitos humanos na região, ou seja, envolvendo os 35 países da região, de acordo com o artigo 41 da Convenção Americana. Atuamos com independência e com imparcialidade, e o nosso trabalho todo é guiado pelos estándares interamericanos. Então, é um patrimônio civilizatório, Corpus Juris interamericano, e é ele que inspira o nosso trabalho. O nosso trabalho também tem como centralidade o chamado Victim-Centric Approach. Então, o nosso trabalho ele se legitima, se justifica em razão das vítimas, sempre é o nosso ponto de partida e de chegada, ou seja, salvaguardar a dignidade humana, prevenir o sofrimento humano. E aí vem a pergunta, qual tem sido a nossa resposta a estes 3 desafios estruturais? Então, eu gostaria de acrescentar que, além desta sala situacional, quase uma força-tarefa que criamos na comissão, com este foco de monitorar as respostas dos 35 países na região com relação ao Covid-19, avaliando desde as restrições de direitos até as práticas criativas e exitosas, nós também lançamos no último dia 10 de abril a resolução número 1 de 2020 sobre pandemia e direitos humanos nas Américas, em que nós apresentamos 85 recomendações aos estados. E eu gostaria, então, de percorrer essas recomendações, destacando algumas, a partir daqueles 3 desafios estruturais. Então, recomeçando pela desigualdade extrema. Então, vejam, ao lidar com a desigualdade extrema, a nossa resolução 1/2020 adota a linguagem de direitos humanos. Portanto, é a partir da gramática de direitos humanos que nós vamos enfrentar esse desafio, endossando sempre as responsabilidades do Estado no âmbito internacional. Então, o Estado tem deveres internacionais em matéria de direitos humanos, como, por exemplo, assegurar com prioridade absoluta o direito à saúde, o direito à água potável, o direito à alimentação adequada, o direito a um abrigo, o direito ao trabalho. Não há dúvidas que nós, no direito, sabemos que nós vivemos um momento em que há colisão de direitos, ou seja, as liberdades aí cedem em importância hoje, sobretudo a liberdade de movimento, em razão de um outro direito, que é o direito à saúde coletiva. E nesses tempos, que eu costumo dizer, Corona Times, realmente a saúde pública no marco coletivo merece ser priorizada. Por quê? Porque não há vacina até o momento, não há tratamento até o momento, e nós somos a vacina. Se vacina há, é a vacina humana, que significa isolamento, significa distanciamento social e significa lavar as mãos. Então, aí nós apontamos nas nossas recomendações o dever jurídico do Estado de assegurar direitos sociais, em especial o direito à saúde e outros determinantes básicos associados a esse direito. Eu aqui gostaria também de destacar que lançamos nessa recomendação uma peculiaridade. Pela primeira vez, a comissão escreve que o direito à saúde deve se dar a partir de políticas públicas, a partir de ações estatais adotadas com base na melhor evidência científica. Então, aqui nós temos um novo estandarte interamericano no que se refere à política pública, o direito de nós termos políticas públicas inspiradas na melhor evidência científica no campo da saúde, a partir de procedimentos que sejam transparentes,
participativos, inclusivos. Também aqui algo que nós temos trabalhado no campo da responsabilidade do Estado é o dever de prevenir. O princípio da precaução, da prevenção, é muito lembrado, por exemplo, em matéria ambiental, em que se investe muito na prevenção para evitar danos. E é mais ou menos a mesma lógica. Então, nós temos estándares, por exemplo, sobre o dever de adotar devidas diligências, due diligence, justamente para salvar vidas e para prevenir mortes. Com relação ao segundo desafio estrutural, que é justamente o padrão histórico de discriminação, nós aqui endossamos a cláusula da igualdade e proibição da discriminação, conferindo especial atenção à proteção dos grupos e pessoas em maior situação de vulnerabilidade, e aí demandando do Estado justamente um dever reforçado de proteção. Na comissão, nós temos 13 relatorias temáticas, eu tenho a honra de servir a relatoria para as pessoas LGBTI, mas temos relatorias temáticas para a pessoa idosa, para as pessoas afrodescendentes, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, mulheres, imigrantes, crianças e adolescentes. Eu gostaria aqui de enfatizar algumas recomendações que a comissão faz, por exemplo, uma preocupação que nós temos com as pessoas privadas de liberdade e com a superpopulação das nossas prisões, como assegurar distanciamento social em prisões absolutamente superpopulosas, e com presos que estão lá em razão de detenção preventiva, pena preventiva. Então, nós clamamos aqui para que outras sanções sejam apontadas de forma alterativa e de modo a priorizar pessoas idosas, mulheres grávidas, lembrando que na região, não é só no Brasil, mas na região, a média das detenções preventivas, das prisões preventivas, chega a 40% da população carcerária, e há estados mais críticos, como Haiti. Eu fui relatora para Haiti, liderei uma missão da OEA em dezembro passado, estive lá pressionando com a comissão em março, mas no Haiti as prisões preventivas chegam a casa de 70%. Então, há aí esse olhar especial. Por quê? Porque são pessoas que estão sob a custódia do Estado. E se apenadas foram, seguramente a pena de morte não consta da nossa Constituição. Portanto, há que se ter todo esse cuidado. Na semana passada, há estudos que apontavam que a letalidade nos presídios é 5 vezes maior, que, se comparado com a população em geral. Já havia mais de 13 mortos por Covid, mais de 240 infectados. Uma outra preocupação da comissão tem a ver com as mulheres, porque na região toda, e no mundo, eu posso dizer, houve um aumento significativo do número de feminicídios durante as quarentenas. Então, nós recebemos aqui dados alarmantes de que teria dobrado o número de assassinatos de mulheres por serem mulheres em razão do confinamento, e aí demandamos dos estados que criem canais alternativos para que as denúncias possam ser feitas e para que haja, a partir da perspectiva de gênero, políticas adequadas para enfrentar o tema da violência contra a mulher. No campo dos povos indígenas, já que reforço esta preocupação, como relator da Bolívia, foi interessante, uma das primeiras demandas que tivemos foi de povos indígenas da Bolívia, que são quase 70%, clamando por campanhas de prevenção nas línguas originárias daqueles povos. Então, temos aqui o dever do Estado de proporcionar informação sobre a pandemia nos seus idiomas tradicionais daqueles povos e respeitar de forma irrestrita o contato com esses povos, em especial aqueles que se encontram em isolamento voluntário, tendo visto o gravíssimo impacto que o contágio do vírus pode representar até para a sobrevivência mesmo daqueles povos. Aqui o nosso papel, como nós sempre frisamos na comissão, é tornar visível os invisíveis, é levantar a voz daqueles que têm pouca voz. E, finalmente, o tema dos dilemas do Estado de Direito e da democracia na nossa região. Nós temos, na nossa região, dos 35 países
11 que adotaram decretos sobre estado de emergência, estado de calamidade. Então, nós temos 11 países da região. No mundo, eu li recentemente a revista The Economist, que aponta que não menos que 84 países no mundo adotaram leis de emergência, e aí aqui a matéria se referia aos abusos cometidos na Hungria, em que o primeiro-ministro lá acabou afastando todos os checks and balances e se empoderou como ditador que é. Então, há esse risco, e é por isso que as nossas recomendações apontam que qualquer restrição, qualquer limitação a direitos, sejam essas limitações realizadas de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, com destaque ao princípio da legalidade, da proporcionalidade, da adequação, da necessidade, evitando excesso, arbítrio e abuso. Lembramos também que a suspensão dos direitos deve ser temporária e não devem ser essas restrições toleradas quando estivermos no mundo pós-Covid. Temos também enfatizado a importância de assegurar, como pilar de qualquer democracia, o acesso à informação, a liberdade de expressão. Temos casos dramáticos de vigilância cibernética, Então, eu chamo a atenção de vocês para esse ponto, porque aqui nós vemos muito como os direitos são interdependentes e interrelacionados. Não há como assegurar o direito à saúde sem o direito à informação. Se nós não temos acesso à informação, uma informação veraz, sólida, nós não temos como assegurar o direito à saúde. Então, informação confiável. Tivemos casos que nos chegaram de grande preocupação na Venezuela, em Cuba, Bolívia, pessoas sendo encarceradas por expressarem uma posição crítica à política dos governos. Tivemos uma situação sensível também no Peru, em que houve uma reforma no Código Penal, isentando de responsabilidade penal no uso da força agentes da polícia. Então, essa é uma preocupação, nos pronunciamos. Aplaudimos o STF aqui, quando recentemente assegurou o direito à informação, afastando o ímpeto de suspender dispositivos da lei por meio de medida provisória. Então, vejam, que lições nós podemos aprender até o momento? Quais são as lições aprendidas? Quais são as perspectivas para o futuro dos direitos humanos? E aí eu gostaria de realmente enfatizar que hoje, mais do que nunca, o futuro dos direitos humanos, e eu diria da própria humanidade, está centrada em três prioridades. A primeira está centrada na ciência. A ciência a partir da perspectiva dos direitos humanos, ou seja, nós temos que aplicar o Human Rights Approach para o campo da ciência. E temos que aprofundar, eu diria, assegurar esse direito que está na nossa Constituição, que está também no sistema interamericano, que consta do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que o Brasil ratificou, não só o Brasil, mas outros 160 estados, que é o direito de gozar dos benefícios do progresso da ciência. Então, eu creio que este é um aspecto central, portanto, assegurar que, tão logo o tratamento e a vacina sejam inventados, que isto seja acessível a toda a população, e aqui eu ouso lançar a tese de que isso seria um bem público da humanidade. Nós temos que endossar essa virtude cosmopolita da ciência que nos assegura o direito à vida e permite prevenir mortes. É claro que aqui há um debate jurídico instigante sobre propriedade intelectual. Eu participava na última semana de um debate organizado pela Harvard University com a professora Catherine Sickin, e ela dizia que o presidente dos Estados Unidos tem reiteradamente externado que se a vacina for criada por uma indústria farmacêutica norte-americana, ela somente beneficiará os norte-americanos. Então, é uma visão muito restrita, uma visão lamentável, porque, como nós vamos aqui frisar, o vírus não carrega passaporte, e se nós queremos assegurar a saúde global,
nós temos que assegurar que esta vacina não só seja criada, mas que ela possa beneficiar mais toda a população mundial. Então, este é um ponto muito sensível que eu gostaria de enfatizar. O segundo ponto, a solidariedade, como é importante aqui cultuar a solidariedade, o valor da dignidade humana, ou seja, nós temos responsabilidades também em salvar vidas, com o nosso comportamento. Nos recolhermos em casa significa uma expressão de solidariedade hoje, significa cuidar do próximo, respeitar o próximo, e com relação a políticas públicas, eu diria ainda mais a responsabilidade agravada das altas autoridades. E, finalmente, a cooperação internacional. Aqui o mantra é: desafios globais demandam respostas globais. É fundamental que nós possamos estimular a cooperação internacional. Lembro que a própria União Europeia hoje se vê cada vez mais articulada e coordenada. Foi lançado, inclusive, este convite mundial para que se arrecade 7,5 bilhões de euros, a fim de fomentar as pesquisas para a vacina, com grande contribuição de vários países, como a Alemanha, França, Portugal, Espanha, Arábia Saudita, África do Sul, Canadá e tantos outros. Hoje, e é o que justamente comentava a Bachelet na reunião que nós tivemos na segunda-feira, quão importante é termos medidas articuladas, políticas públicas articuladas e coordenadas. Isso significa a governança global requer maior articulação, requer maior alinhamento dessas políticas. Nós, como eu comentei, estamos com lupa acompanhando o que se passa na região, nesses 35 países, identificando iniciativas, estratégias de sucesso, as boas práticas, buscando intercambiar boas práticas. Temos mantido relações dialógicas aqui, diálogos com webinars com a sociedade civil interamericana, com os movimentos sociais, com os estados, e nos parece fundamental, portanto, estimular, fomentar a cooperação internacional. Eu diria, e sempre penso, porque minha área, direitos humanos, é a perspectiva internacional, sempre fico imaginando a instituição que eu sirvo hoje, que é a Comissão Interamericana, que é a Organização dos Estados Americanos, nasceu em 48. A ONU, eu pude servir por 4 anos, a UN High Level Task Force on the Implementation of the Right to Development. Também a ONU, a Carta de São Francisco, foi adotada em 45. Todo o sistema de Bretton Woods, com o Banco Mundial, FMI, as diretrizes econômicas do pós-guerra, foram também herança, legado da Segunda Guerra Mundial. E eu lembro, então, que essa pandemia tem uma natureza multidimensional. Para muitos, Angela Merkel, o secretário-geral da ONU, é o evento mais impactante pós a Segunda Guerra Mundial. Nós teremos um mundo pré-Covid, um mundo pós-Covid. Então, é um momento em que nós estamos à frente da história, em que estamos experimentando uma profunda transformação, reinvenção, mudanças, e elas requerem resiliência e escolhas. Então, eu, como dizia, seja a ONU, seja a OEA, seja Banco Mundial, FMI, dentre tantas outras arquiteturas multilaterais, foram o legado de 2 guerras. E eu fico me perguntando qual será o legado que a Covid-19 nos dará, nos deixará. E é por isso que eu defendo que, se de um lado nos traz esse sentimento de partilhar a humanidade, no que ela tem de temor, de ameaça, de risco, de vulnerabilidade, por outro lado, também nos sentimos assim, compartilhando dessa mesma humanidade e dessa mesma responsabilidade de salvar vidas e de abraçar a solidariedade, a empatia e os direitos humanos.
Então, que nós possamos construir sociedades mais inclusivas, mais solidárias, mais justas, mais resilientes. Eu fico pensando que não haveria outra oportunidade tão intensa como essa. Nós estamos à frente do que há de mais valioso, que é o bem da vida. E esse é o chamado para que nós possamos reavaliar as nossas políticas públicas, que nós possamos, na nossa região, responder a estes desafios estruturais, que nós possamos reimaginar políticas fiscais, tributárias, financeiras, econômicas, para reduzir a pobreza, que nós possamos ter aí a ótica dos direitos humanos no que se refere ao desenvolvimento, que nós tenhamos criatividade, por exemplo, como alguns países estão experimentando, renda básica universal. É uma proposta que o próprio Financial Times apontava há 2 dias atrás. Então, é um momento de criatividade, de inventividade, de transformação profunda, de reinvenção, e que nós possamos ter essa responsabilidade histórica de semear uma sociedade que seja mais igualitária, que seja mais justa, que seja mais solidária. E que essa sociedade possa se amparar nesses valores que nos movem, que são os valores dos direitos humanos, do Estado de Direito e da democracia na nossa região. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas pelo carinho, pela atenção, e gostaria muito de escutar, então, as reflexões do nosso juiz e amigo Samer, para prosseguirmos nesses nossos debates. Muito obrigada. Bom, professora, me ouve? Perfeito. Em primeiro lugar, eu seria capaz de ouvi-la por mais 2 horas sobre o tema. Quem ouve é agraciado com tantas informações, com tantas reflexões, tantos ensinamentos. É um ganho muito grande para todos nós. E é sempre um prazer ouvi-la mesmo. Alguns pontos me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a frase da ex-presidente, Michelle Bachelet, agora alta comissária dos direitos humanos: o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto o é. Na primeira parte, a professora diz assim: nós somos o lugar mais desigual do mundo. A América Latina é o lugar mais desigual do mundo. 70% da Bolívia vive de trabalho informal, 1/4 da população não tem água potável. Aí eu pergunto, o Covid, nesse ponto, criou um problema ou agravou um problema que já existia? E mais, um grande trabalho, um dos grandes trabalhos da Comissão Interamericana, nas palavras da professora, é tornar visíveis os invisíveis. O Covid tornou visíveis os invisíveis porque agravou demasiadamente a situação desses invisíveis. E aí, então, nessa primeira pergunta, porque depois eu vou mudando as perguntas. Palavra, professora. Eu agradeço imensamente, questões instigantes, inspiradoras, amigo querido. E eu, então, teria 2 reações. Esses problemas, entendo eu, já eram existentes, eram problemas pré-existentes que compõem a nossa identidade regional. Mas o Covid-19 exacerbou, acentuou, agravou. Então, aquilo que tinha algum verniz, hoje está às escâncaras. E eu aproveito para a minha segunda reação, e, de fato, eu creio que os invisíveis hoje têm sido mais visibilizados. Então, é muito importante, e é claro, aí, vejam, eu até comungo com vocês que a agenda da comissão em novembro, dezembro, janeiro, foi tomada pelos protestos sociais na região. Então, nós tivemos no Equador, sessionamos em novembro, a comissão esteve antes lá para uma visita em loco, em razão dos protestos que houve, que foram, vamos dizer,
estimulados pelo aumento do diesel, não causado, foi a ponta do iceberg. Aí tivemos ainda no Chile, na primeira semana de janeiro, uma investigação em loco, ficamos 10 dias, a comissão toda, em Santiago, nos distribuímos no país todo. O que mais se ouvia no Chile? O que mais se ouvia no Equador? O que mais se ouvia nos protestos da Colômbia e do Haiti também? A região entrou numa catarse de protestos e manifestações, no Chile chegando também a ser, assim, eu diria, a causar perplexidade, a violência do Estado. Nós fomos aos hospitais e visitamos mais de 400 jovens que perderam a vista em razão da resposta do Estado com relação aos protestos. Mas agora nós ficamos no mundo virtual. Mas o que eu herdo deste momento, o que eu pude aprender, é que já havia chegado naquele momento de indignação profunda pelas injustiças sociais. Então, o Chile não entrou em catarse porque o preço da tarifa do metrô foi sensivelmente elevado. O Equador também não entrou numa catarse social porque o aumento do diesel foi ali elevado. O que está por detrás é toda a narrativa do combate às desigualdades. E no Chile, em especial, muito se diz das privatizações, as privatizações da saúde, da educação, dentre outros. Então, eu gostaria de compartilhar com todos essa bandeira em prol da igualdade social, a luta contra as desigualdades, que me parecem aí tão necessário. Lembrar, eu li recentemente algo muito interessante, que foi uma matéria até do Bill Gates, que saiu na The Economist, chamado Learning to Fight the Next Pandemic, em que ele também trata das desigualdades mundiais. Ele diz assim, olha, as informações que nós temos é que um hospital em Manhattan, seguramente, vai ter mais camas em unidade de terapia intensiva que muitos países da África. Nós temos 5 países da África, por exemplo, em que não há tão pouco um respirador. Na Venezuela, que tem gerado um fluxo de migrantes e refugiados imenso, chega a 4,5 milhões na região, nós tivemos audiências públicas em todos os períodos de sessão muito emocionantes, muito tristes, dramáticas, eu diria, em que os hospitais pré-Covid tinham um funcionamento de 40%, que as pessoas não tinham acesso à água, acesso à internet, tinham eletricidade 4 horas por dia em alguns estados. A imprensa escrita, ela só existia em 8 estados. Então, nós tínhamos aí uma situação dramática. E o que nos chega à comissão é que a Venezuela hoje, por exemplo, teria 381 mortos por Covid. Claro que há hipóteses, a falta de transparência nos dados, ou eventualmente seja a fase inicial, porque nós sabemos que o vírus tem as fases, não é? A Europa já está na segunda fase, que é o relaxamento, em que a curva começa a decair. Nós estamos no pico. Então, a travessia do vírus tem as suas fases. Agora, haverá essa situação. E aí, eu queria compartilhar também reflexões sobre o direito ao desenvolvimento. Eu pude trabalhar na Força Tarefa da ONU por 4 anos nesse tema, e trabalhando, sobretudo, a questão do acesso a medicamentos essenciais, na época era tuberculose, malária, HIV, AIDS, o cancelamento da dívida de países e também transferência de tecnologia. Mas essa força-tarefa, que era presidida por um professor da Harvard, da Public School, da Health School, chamado Stephen Marks, nós revisamos a literatura. Quem escrevia sobre desenvolvimento até a década de 70, 80 eram os economistas. Desenvolvimento estava associado a PIB de estados, Produto Interno Bruto. E é com os anos 80, com a Amartya Sen e com outras visões que nós temos o Human Rights Approach to Development e o Development Approach to Human Rights, ou seja, incorporar a perspectiva de direitos humanos para o desenvolvimento, demarcando que a Declaração da ONU de 86 afirma a pessoa é o sujeito central do desenvolvimento. Deve ser ativa, participante e beneficiária do direito ao desenvolvimento. E é por isso que eu lia, e aí termino essa minha primeira reflexão, eu lia recentemente uma matéria que saiu
envolvendo um manifesto por mais de 100 economistas da Holanda que pregavam esta ótica de desenvolvimento, dizendo, olha, que Estado nós queremos, que lições nós temos do Covid? Nós queremos mais Estado em setores essenciais. Nós temos que expandir políticas públicas de saúde e educação. E aí, trabalhando toda esta ótica que é tão interessante da renda básica universal, por exemplo, uma ideia que já tem sido nutrida em alguns países, como Espanha, os próprios Estados Unidos, né, que deu um apoio econômico. Então, eu deixo aqui essas reflexões, o quanto este é o momento para que nós possamos ousar, para que nós tenhamos a audácia do risco e para que mudanças possam afastar ou possam, de fato, enfrentar esses 3 desafios estruturais. Eu, de verdade, entendo que esta é uma oportunidade histórica única. Se nós não formos capazes de dar esse salto neste momento, eu não consigo ver outra oportunidade tão, eu diria, tão dramática como essa. Eu não consigo imaginar, minha imaginação não chega a algo mais dramático do que nós estamos vivendo no momento, é a minha visão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para continuarmos aqui, há um segundo ponto que me chamou a atenção sobre o crescimento das alternativas não democráticas, do desejo da população por alternativas não democráticas. Até me lembrei de Winston Churchill quando dizia que a democracia é o pior dos regimes políticos, com exceção de todos os outros. Mas assusta pensar que no Brasil 23% das pessoas querem uma alternativa não democrática, 27% das pessoas no México, na Argentina um percentual parecido. Crescimento do desejo por alternativas não democráticas. O Covid-19 visto como perfect storm for corruption. E os possíveis excessos que isso potencializa, né? A Lei 13.979 vai permitir que se contrate empresa inidônea, vai permitir que haja sobrepreço, vai permitir que não haja licitação. Tudo está... se o humano for honesto, tudo está correto. O receio é a corrupção que atinge o ser humano. E aí, as perguntas são, que até fizeram, como barrar eventuais excessos por parte do Poder Executivo, e aí em todos os âmbitos? E a segunda pergunta é, esse nível de restrição imposto, inclusive por governos municipais, isolamento social, quarentena, que são coisas distintas, possibilidade de testagem compulsória, exame compulsório, a gente chega ao ponto da Lei 13.979 de se autorizar cremação de cadáver, ainda que a família não queira. E aí a gente começa a esbarrar em direitos religiosos. Uma família que não aceita a cremação do seu morto, e o direito de enterrar os próprios mortos ou os seus mortos. Como é possível, diante de um crescimento, de um viés antidemocrático e, portanto, claramente inconstitucional, fazer com que a Constituição valha e que não haja excessos, nem por aqueles que se omitem, nem por aqueles que se valem do momento para a prática de um populismo escancarado e que é lamentável. Professora, a palavra é sua. Excelente, doutora Samira, as suas 3 ponderações, excelentes. Eu começo com a primeira, contextual. De fato, eu volto aqui aos dados do Latinobarômetro, que tem apontado com grande preocupação um decréscimo no apoio da democracia nos últimos 7 anos consecutivamente, que eles chamam até de uma diabetes democrática. E esta queda da democracia, do apoio à democracia, gera o quê? Gera um oceano dos indiferentes à política, que eram 16% em 2010 e chegam a 28% em 2018. Aqueles que estão tão decepcionados e frustrados que eles não mais acreditam no coletivo e buscam refúgio no seu individualismo extremo. E isso tem total pertinência com a sua reflexão. É claro que isso alimenta os populismos.
Eu até pude participar de um debate sobre populismos e vejo que há pelo menos 3 modelos de populismos. Há desde aquele que busca criminalizar o estrangeiro, por exemplo, America First, então aquela visão xenófoba, aquela visão de criminalização do estrangeiro, do migrante, do outro. Aquele populismo que nós vemos também na região, por exemplo, Cuba, por exemplo, Venezuela, que eu diria autoritário, Nicarágua. Então, são líderes populistas que dizem, não, por exemplo, o escrutínio, o monitoramento dos direitos humanos deve ser feito pelo Estado e buscam deslegitimar qualquer fiscalização internacional, como se houvesse aqui uma soberania absoluta no campo autoritário para tudo se fazer no âmbito estatal de forma impune. E há um populismo quase, que eu diria, caricato e cultural que temos em alguns países, dentre eles o nosso. É a questão de uma ótica populista na sua mais essencial aí, dimensão. E, na região, eu lembrava que hoje os partidos políticos e o Congresso decrescem em grau de confiabilidade. Então, eu lembrava que o Congresso hoje conta com 21% legislativo e os partidos políticos com 13% de confiabilidade, ao passo que as igrejas contam com 63% de confiabilidade e as Forças Armadas com 44% de confiabilidade na região. Então, no fundo, essa onda populista que nós vemos, e eu citaria um excelente livro, eu tive a possibilidade de ter um sabático na Harvard em 2018, e de conviver toda semana em debates e pesquisas com o professor Steve Levinsky, que escreveu o livro How Democracies Die, em que ele diz que, na verdade, hoje não são necessários tanques nas ruas, mas a polarização pode também arrebentar as democracias, comprometer as democracias, e também há líderes de grande autoritarismo que acabam rompendo com a necessidade de um common ground que nos unifique. Ou seja, a polarização pode levar à seguinte narrativa: o que nos separa é mais forte do que o que nos une. E é por isso que esse contexto é tão desafiador e é tão preocupante. É um contexto regional, mas também é um contexto global, quando nós avaliarmos países como a Turquia, como a Hungria, como a Polônia. Nós temos o que parte da doutrina, inclusive, chama de illiberal democracies. Eu tenho as minhas reservas a esse termo, porque entendo que é difícil você caracterizar esses regimes como democracias não liberais. Acho que até o conceito de democracia se vê afrontado. E aí vem o poderio do executivo, porque nos regimes populistas, qual é a tônica? Eu, chefe do executivo, posso captar de forma direta a vontade popular. Eu posso ser aquele que externa da melhor maneira a vontade popular sem qualquer necessidade de tradução institucional. Então, para que Congresso, para que Judiciário? Não é que só são pedras no caminho, se eu, líder populista, posso captar a vontade popular de forma direta, eu falo a língua do povo, eu sou o povo e a minha voz é a do povo. Então, é este movimento bastante preocupante e anti-institucionalista e anti-multilateralista também. Os populistas, eles têm uma grande hostilidade às instituições, sejam nacionais, sejam internacionais, e é por isso que o combate ao populismo vem desta linha institucional. Então, eu entendo, e eu lembro quando vivi esse sabático nos Estados Unidos em 2018, com professores da Harvard, sempre debatíamos o tema do populismo e como lidar com o populismo, seja o que os Estados Unidos viviam, seja o que nós viveríamos. E aí me disseram, um professor me disse, olha, a receita, dizer qual que é o manual de resiliência. O manual de resiliência envolve separação dos poderes com checks and balances, federalismo, imprensa livre e academia e sociedade civil. Academia com critical thinking, ou seja, podendo ter a voz crítica. E eu creio, e isso conversamos com a Bachelet na segunda-feira, ela dizia, olha, não é à toa, quer dizer, que os países com as melhores respostas são os países com fortes regimes democráticos, resposta ao Covid-19.
E mais do que isso, são países em que há uma liderança lúcida e há uma liderança capaz de criar uma narrativa de união nacional. Então, há uma responsabilidade das altas autoridades em ter este papel. E eu vejo que no Brasil, eu sinto muito orgulho do Brasil, porque eu creio que nós temos hoje uma situação em que a separação dos poderes, eu insisto, separação dos poderes, a vocação fundamental do Poder Judiciário de proteger direitos, a federação e a separação dos poderes estão salvando vidas. Então, eu sou extremamente grata a cada um de vocês. Qualquer convite que venha do Poder Judiciário até me emociona, porque são heróis e heroínas que permitem que vidas sejam salvas. Então, nós temos aí uma situação que nos orgulha no Brasil, a independência judicial, porque não é algo que se vê na região. Nós temos países em que há uma afronta à independência judicial, que nos assusta. Por exemplo, no Equador, tivemos uma audiência pública na República Dominicana, no ano passado, com 40 juízes que foram demitidos sumariamente em razão de um instituto chamado erro inexcusável, e que até hoje eles não sabem o que é. Então, nos chega toda semana, é algo que eu me surpreendi, inclusive, como membro da comissão, porque eu não imaginava que fosse tão constante a falta de devido processo legal no âmbito administrativo, quanto juízes, fiscais, aqueles que incomodam, aqueles que investigam, aqueles que denunciam, são suscetíveis a esses processos. Então, eu termino aqui essa minha reflexão, lembrando que na comissão eu vou compartilhar com você, tivemos um comunicado sobre o direito ao luto, é um direito sagrado, o direito de nós honrarmos os nossos entes queridos, exercendo o luto. Não é? Eu creio que o luto tem um elemento de sacralidade em todas as culturas, e é por isso que há de se respeitar o luto, há de se respeitar o direito à memória, e isso é dignidade, e temos estándares interamericanos para lidar com essa situação. Então, o convite que eu faço é esse: a democracia requer vigilância, requer... eu lembro a voz de Levinsky, quando ele diz que no single leader can destroy democracy. No single leader can rescue either. Democracy is a shared enterprise. Its fate depends on all of us. Ou seja, nenhum líder sozinho vai destruir a democracia, tampouco salvá-la. Por quê? Porque a democracia é uma construção coletiva e o seu destino depende de cada um de nós. Eu creio que o Brasil é um exemplo nesse sentido, e faço essa avaliação porque trabalho com a região, trabalho com 35 países. Aqui as nossas instituições são fortes, são valentes, têm resiliência e têm um compromisso com a vontade constitucional e com os valores maiores, como o valor da dignidade humana, que defendo o supra e o supervalor do nosso constitucionalismo, da nossa ordem internacional também. Bom, professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Por incrível que pareça, eu saio ainda mais impressionado depois da sua palestra. Achei que fosse impossível, mas é possível sair ainda mais impressionado. Imagino que todos nós, eu vi as reações das pessoas aqui e as pessoas vibravam. E um jeito de juiz de vibrar, calado, com um sorriso leve, porque as emoções não podem ir à flor da pele, mas foram. Talvez a gente tenha se contido aqui. É impressionante, a sua fala também nos emociona e nos orgulha saber que há uma brasileira fazendo um trabalho tão brilhante como o seu. Sorte a nós, sorte a nós. Muito obrigado, assim a gente encerra. Eu passo a palavra aos organizadores, quero agradecer a minha amiga Carla Tom pelo convite. Muito obrigado a todos vocês. Uma palavra de gratidão a todos e a todas, e lembrar que temos que ter esperança. Eu acho que a esperança tem uma força mobilizadora, não qualquer esperança, mas aquela esperança responsável, consciente, engajada.
Então, que esse também seja um momento de apelo para que cada qual dê a sua contribuição e para que nós possamos sair desta, mais resilientes e com construções humanas mais solidárias. Obrigada. Obrigado. Nestes tempos difíceis de pandemia, em que as ruas estão vazias, as pessoas isoladas e conexões estão se enfraquecendo, e os mais vulneráveis estão enfrentando grandes dificuldades, juízes e servidores da Justiça Federal da 4ª Região, unidos pelo Laboratório de Inovação Inovatê, decidiram transformar as conexões virtuais em uma grande rede de solidariedade e criaram o Direito Solidário, Recursos para o Bem. Um programa de ensino jurídico online para captar recursos com fins sociais. São eventos e cursos sobre temas atuais, conectando professores, escolas jurídicas e instituições do Poder Judiciário Federal àqueles que mais necessitam. Faça parte desta grande rede. Todos os valores arrecadados serão destinados às pessoas e organizações cadastradas, com confiabilidade e transparência, beneficiando idosos, crianças, portadores de deficiência, famílias e comunidades carentes. Doe hoje e matricule-se nos cursos. Assim, você fará circular, além do conhecimento, amor e solidariedade. Agradecemos aos palestrantes, professores e todos os apoiadores que tornam esse projeto possível, doando seu tempo e conhecimento. As escolas, cursos jurídicos e instituições que nos cedem suas plataformas de ensino à distância e divulgam nossos eventos. Ao Poder Judiciário Federal da 4ª Região, que nos apoia institucionalmente. E especialmente aos profissionais e alunos que estão aqui, fazendo doações e que virão para os cursos online. Como estava minha colega, mas acho que ficou sem áudio no YouTube. E agora nos preparamos para ouvir o meu colega queridíssimo, o Dr. Marco Bruno, uma pessoa que também está à frente do Laboratório de Inovação do Rio Grande do Norte e com certeza está ajudando a criar soluções inovadoras também para diversos problemas que eles têm por lá. Aqui, gente, essa construção horizontal e coletiva que foi feita dentro do Laboratório de Inovação, do Inovatê, ela contou com 50 pessoas voluntárias que cumularam o trabalho no Inovatê com o trabalho jurisdicional habitual. Elas vieram trabalhando de noite, de dia, de manhã, foi muito puxado, mas conseguimos construir vários projetos, todos voltados a angariar fundos para instituições que foram pré-cadastradas e verificadas a idoneidade. São as instituições que estão na nossa tabela, no nosso site do Inovatê. Vocês podem verificar. Atende quilombolas, pessoas com problemas de necessidades especiais, idosos, crianças, pessoas que estão em abrigo. Temos uma gama de mulheres que sofrem violência doméstica. A gente está pretendendo ajudar todas essas pessoas, mas para isso vocês precisam contribuir com doações, porque são muitas necessidades. A gente que teve contato, prospectando essas instituições, a gente sabe que é muita miséria, gente. Estar do lado de cá é um privilégio. Então, para vocês que também estão do lado de cá, seguros nas suas casas, vamos colaborar, gente, vamos contribuir, que realmente o dinheiro vai chegar em quem precisa, a transparência do projeto vai estar toda no site, vocês podem acreditar, tudo vai ser auditado, inclusive vamos ter um conselho fiscal independente do projeto, a conta corrente em que os valores vão ser depositados é exclusiva para esse projeto, onde os valores vão entrar e sair. Então, vamos colaborar, vamos contribuir, gente. É muito importante. Eu conto com vocês, eu conto com essa solidariedade que está dentro de vocês. Vamos fazer o direito solidário social. Vamos lá, gente. Obrigada.